Amigo, brincadeiras à parte, mas é isso mesmo. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Quando a pessoa é dependente emocionalmente, ela não enxerga isso que você falou. Ela acha que ela precisa de alguém para ser feliz. É porque, na realidade, a pessoa já vem com vários vazios dentro de si, sabe? Tipo assim, é uma perda da mãe, às vezes não teve mãe, ou então, às vezes a mãe foi muito ausente, ou então não teve pai. Então, sempre a gente vai ver que essa pessoa trouxe lá atrás, ela já traz uma perda, ela já traz uma ausência dentro dela. Quando ela encontra uma pessoa que ela põe na cabeça que ela vai compartilhar uma vida inteira e que vai ser feliz para sempre com ela sobrecarrega essa pessoa da responsabilidade de fazê-la feliz. A maioria dos relacionamentos não dão certo porque ninguém consegue fazer o outro feliz 100%. A gente não pode sobrecarregar uma pessoa e torná-la responsável pela nossa felicidade. Por quê? Porque todas as pessoas têm falhas. Todas as pessoas erram, todas as pessoas cometem engano. Então, quando você se frustra, você se machuca demais. Por quê? Porque suas expectativas estão lá em cima. Por quê? Porque você tem o desejo de ser feliz e você projetou essa felicidade em alguém que é falho, que erra, que tem um caráter duvidoso, que, por exemplo, pode mudar a personalidade da noite para o dia. Hoje está bem com você, amanhã pode estar mal. Então, o que acontece? Por que grande maioria das pessoas que ouvem um não, né, do cônjuge se abala de maneira extrema a ponto de querer o suicídio, de querer se matar? Porque você vê que essas pessoas, na realidade, elas sofrem de uma ausência na família primária, vamos colocar assim, que é pai, mãe e filhos, entendeu? Então, se você não cura essa ferida, você não vai fazer com que essa pessoa se cure da dependência emocional. Então, o primeiro passo eu, Ana, quando eu vejo características de uma personalidade de uma pessoa que tem dependência emocional, o que eu faço? Eu vou lá na raiz. Como que era o seu relacionamento com seu pai? Como que é o relacionamento com a sua mãe? Como era sua mãe? Como era seu pai? Né? Eu não tive pai. Meu pai era muito ausente, dava tudo dentro de casa, comprava todas as coisas, mas eu não me lembro de ter sentado no colo do meu pai, não lembro do meu pai vir conversar comigo, ou não lembro da minha mãe ter conversado comigo. Eu tive uma mãe muito violenta, minha mãe me batia muito. Então, sempre você vai ver dentro da família primária uma ausência. E isso vai acarretar a esse indivíduo, né, uma, uma uma necessidade de substituir aquela pessoa que não foi presente, né? Vamos supor que é igual o meu caso, né? Vou colocar meu caso, que eu não vou dar caso de ninguém. Meu pai, né? Meu pai e minha mãe sempre brigaram muito. Meu pai e minha mãe sempre separavam, voltar, até que um dia meu pai se cansou e foi embora e arrumou outra pessoa, né? Então, quando meu pai arrumou essa outra pessoa, parecia assim que a gente não era mais família. Então, meu pai ficou muito ausente, muito distante, né? Quando meu pai chegava a conversar alguma coisa com a gente, ele sempre era muito grosseiro, sempre muito bravo, mesmo ele não tendo essa convivência diária conosco. Então, isso causava umas feridas bem grandes. E aí, o que acontece? Quando eu conheci o meu marido, eu projetei nele, eu falo porque eu fui, né? Uma ex-dependente emocional, então dependente químico, então, ex-dependente emocional. Quando eu fui uma dependente, quando eu encontrei meu marido, o que aconteceu? Eu peguei e projetei nele, totalmente. Agora eu vou ser feliz. Por quê? Porque eu arrumei um homem que ele fala para mim que me ama, né? Ele fala para mim que me ama. Ele conversa comigo, ele fala para mim que me ama. Então esse homem, ele vai fazer eu feliz como meu pai não me fez. Tudo isso é no subconsciente, tá? Você não tem necessidade de substituir.
Assim, conscientemente falando, você não tem a necessidade de substituir a pessoa, mas inconscientemente falando, é isso é que você faz, né? Você quer dar um jeito de suprir aquela aquela pessoa que não foi tão presente, né? Que não foi assim, não cumpriu seu papel ali na sua vida, na sua infância, sua adolescência, enfim. Então você se apega àquela pessoa e você automaticamente você projeta nela toda uma vida perfeita, um relacionamento perfeito, né? Uma forma dele te tratar ou dela te tratar de uma forma, né, que você sinta-se feliz, amado, cuidado, amparado, tudo aquilo que aquela pessoa lá da sua família primária não fez. Quando essa pessoa erra, quando essa pessoa pega contra você, quando essa pessoa te magoa, quando essa pessoa te fere e fala assim, ó, tô indo embora, entendeu? Te trai, alguma coisa assim, tô indo embora, não quero mais você, arrumei uma outra pessoa, você automaticamente você se sente destruído, desolado. Por quê? Não foi um abandono, não foi uma rejeição. Entendeu? Isso somatiza. Aconteceu lá atrás e aconteceu de novo. Então, isso traz uma desolação emocional muito grande. Entendeu? Isso não está na Bíblia, mas está na psicologia. E eu estou explicando porque eu li o livro Mulheres que Amam Demais, né? E eu fui curada em nome de Jesus. E não é um livro, tem para homens também. Homens que amam demais e tem mulheres que amam demais. E é um livro de um psicólogo americano e ele trata sobre essa questão da dependência emocional. É um livro muito interessante, não fere a fé, indico para todo mundo. Então, assim, quando isso acontece, você fica desolado. Então, algumas pessoas vão buscar ajuda, vão buscar terapia, vai buscar psicólogo. Tem que ter cuidado, porque o psicólogo geralmente dependendo do psicólogo, se ele não for um psicólogo cristão, ele vai te incentivar a você se divorciar mesmo, a você aceitar o divórcio, a você fazer, sei lá, se vocês estiverem na mesma casa e você estiver passando por esse momento, vai te incentivar a você sair de casa, ou então tirar ele. Tem que ter cuidado, porque a gente precisa entender que a Bíblia ela tem princípios eficazes, né? Deus tem um jeito de fazer a família funcionar como ninguém tem, porque foi Ele quem criou a família, né? Então, o manual de, 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 de funcionamento desse negócio que Ele criou é com Ele, né? É a Bíblia. Então, a gente precisa ter cuidado. Só que eu não desindico e também não indico, mas eu indico assim, faça o tratamento terapêutico, faça o tratamento psicólogo, mas busque a Bíblia também. Vai aprender a Bíblia, vai ver como o que está acontecendo e tudo. Então, eu sempre digo isso, eu sempre falo isso. Agora, por que, né, uma parte das pessoas não conseguem e procuram a fuga do suicídio, né? Na realidade, a pessoa que vai cometer o suicídio, ela não está buscando morrer, na realidade. Ela não quer morrer, ela quer parar a dor. Então, essa rejeição, esse abandono, essa falta, ela se torna tão dolorosa, que a pessoa não vê mais sentido de viver. Então, a gente identifica o quê? Tem muitas pessoas que têm relacionamento com Deus, conhecem a Deus, mas suicidaram. Pastores, missionários e tudo. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o espírito da morte, parece que ele vem intensificando mais o ataque dele durante uns anos para cá, né? E ele não pode achar nenhuma brecha espiritual, porque ele entra e ele faz um arraso. O que que acontece? Quando a pessoa vira e fala assim, eu quero morrer, eu prefiro morrer. Ele está falando o quê? Ele está jogando para o mundo espiritual um desejo, certo? Se você começa a sentir, a falar, a verbalizar esse tipo de coisa, eu quero morrer, eu quero acabar com minha vida, eu não tenho mais sentido, eu para que continuar vivendo, pibibi, bobobó, esse tipo de coisa, você solta esse tipo de coisa, mesmo que seja figura de linguagem, isso vai começar a atrair
aquele que quer roubar, matar e destruir. Então, o que que ele faz? Ele vai soltar as setas. O que são setas? Já viu algum pensamento que não é seu? Você tá assim, você tá assistindo TV, você tá fazendo um trabalho, você agora vê um trem do nada que não tem nada a ver com aquilo que você tá fazendo. Você fala, gente, por que eu pensei nisso? Da onde vem esse pensamento? E geralmente é coisa errada, é coisa para você fazer errada. Já atendi muita gente que estava lá trabalhando, sufocado de tanta coisa para fazer, veio uma cena de um filme pornográfico na mente. Fala, que é isso? Eu tô pensando nisso agora? Que loucura! Quem que mandou isso? Satanás. Então, Satanás, ele faz uma sugestão, essas são as famosas setas, né, que tem lá em Efésios 6. São as setas de Satanás. Então, as setas são pensamentos. Então, ele começa a jogar seta, a lançar setas e fazer você acreditar que realmente você tem que morrer. Você tem que tirar a sua própria vida. Ele sugestiona isso, acaba com a sua vida, que você vai ter fim. Ah, ninguém liga para você mesmo, ninguém vai sentir sua falta, você não é necessário para ninguém mesmo, é bom que você não vai dar mais trabalho para ninguém e tal. E fica jogando a seta. Um dia acontece qualquer coisa, o que que você vai pensar? Você recebeu tanta sugestão de Satanás que você vai pensar mesmo em fazer suicídio. Aí você vai pesquisar qual vai ser a forma que eu vou suicidar. Mas você vai suicidar em primeiro momento? Não, você vai guardar isso quieto. Então, Satanás, ele não tem pressa alguma, porque ele não tem nada para fazer, ele fica o dia inteiro só nos observando e fazendo o que ele tem que fazer para atrair mais gente para o território dele. É só isso que ele quer. Quanto mais pessoas ele levar para o inferno, melhor, porque essa é a maneira dele ferir a Deus. Porque Deus nos ama, nós somos filhos de Deus. Quanto mais filhos de Deus no inferno, mais Deus vai ficar triste, né? Porque pensa, você sabendo que seu filho está indo para o lugar, né? É difícil, né? Porque Deus nos ama. Deus ama todo mundo e todas as almas são de Deus. Então, o que que Deus quer? Todas as almas para Ele. Ele quer que a gente se converta e venha a Ele, para sermos protegidos, amparados, amados, né? Para que Ele possa nos mostrar um caminho de vida, um caminho de paz. Então, o que que acontece? Quando uma pessoa comete esse tipo de coisa, ele na realidade ele está querendo o quê? Acabar com a dor. Só que olha, pensa bem, o dependente emocional, ele fala assim, não, por exemplo, vamos supor homens, que geralmente é as mulheres que ficam com os filhos, né? Uma grande minoria de homens é quem fica com os filhos, mas a grande maioria quem fica são as mulheres. Então, o que que acontece? As mulheres ficam com os filhos e aí eles vão falar assim, não, eu vou, né, eu tô sem minha esposa, eu tô sem meus filhos, eu não aguento viver sem minha família. Ele põe tudo num pacote. Mas vamos pensar direitinho? Se essa pessoa realmente pensasse nos filhos, será que ele não pensa que suicidando os filhos iriam ficar muito mais feridos? Os filhos iriam ficar muito piores? Eles iam ter essa marca o resto da vida? Será que eles não pensam nisso? Não, porque na realidade eles querem, lá no fundo, no fundo, no fundo, eles querem uma maneira de fazer com que o cônjuge que não os quer mais sinta esse remorso a vida inteira. Ou seja, eu vou penalizar de que forma? Ela vai ter, né, se for um homem, se for uma mulher, ele vai ter que viver com essa culpa de que poderia ter evitado isso se tivesse voltado comigo. Então, assim, na realidade, é uma coisa totalmente maligna, né? Satanás engana muito. Não sei como que Satanás projeta isso na mente, mas é mais ou menos por aí. Mas por isso que nós temos que ter a nossa vida com Deus, por quê? Porque Deus, ele vai fazer com que a gente absorva dele a verdade e a vida. Por quê? Porque ele é a fonte da nossa alegria, ele é a fonte da nossa felicidade. Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós somos totalmente preenchidos, nós não temos falta. Mesmo que nós tenhamos uma família complicada, mesmo que a nossa infância tenha sido uma infância difícil, Deus ele tem a capacidade de ocupar o espaço total do seu coração, te dando esse sentimento de que não falta mais nada.
de que o passado já passou, de que agora para frente você vive uma vida com Deus. Então, o Senhor, ele chega e faz isso, sabe? O problema é que as pessoas colocam as suas adversidades acima de Deus e começam a dar legalidade para Satanás a respeito disso. E Satanás, ele vai fazer o quê? Ele vai mentir, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai destruir. E ele vai usar do engano, porque a arma de Satanás é o engano, né? Deus, ele rege com a verdade, Satanás rege com o engano. Então, o que que acontece? Olha só outra coisa. Se todas as pessoas que pensassem em cometer um suicídio soubesse que pais que suicidam, na sua grande maioria, um dos filhos vão se suicidar, eles não cometeriam suicídio. A grande maioria das pessoas que perdem os seus pais, com os que cometem suicídio, de duas uma, ou vão ser pessoas depressivas pelo resto da vida, por causa da tristeza da ausência, da forma brutal com que o pai tirou a vida, ou vão também se suicidar. Então, assim, você vê que o espírito, isso aí, gente, pode perguntar para qualquer psicólogo que eu tô falando. Você vê que o espírito da morte, ele encontra legalidade até na próxima geração. Quando um pai ou uma mãe, né, suicida, ele vai lá posteriormente e visita os filhos para fazer a mesma coisa. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o reino espiritual, eu vou dar um curso sobre isso depois lá no canal. Eu tô ainda me aprimorando e vendo quais são os temas que eu vou fazer, mas eu vou dar uma abertura sobre esse assunto, porque eu tô achando que o povo não tá entendendo o mundo espiritual mais. Quando a pessoa, quando o pai ou uma mãe peca, você tem que entender o seguinte: quando eu que sou mãe, você que é mãe, você que é pai, peca, você tem que entender que você abre uma porta de legalidade para que aquele espírito que aterrorizou você com aquele pecado possa visitar seus filhos também. Não é que seus filhos vão pecar igual, eles vão ser o quê? Visitados. E se ele achar brecha nisso, ele vai fazer com que ele cometa o mesmo pecado que você. Eu vou te dar um exemplo. Tem um amigo que ele trabalha, né, assim, ele é tipo um representante. E aí ele dizia que quando ele estava fora de casa, a esposa dele ligava e falava assim, tá chegando? Ele falava assim, tô chegando. Mentira, ele tinha acabado de sair. Ah, isso aqui assim, assim. Não, rapaz, ó, fui lá para depositar, o negócio estava fechado. Mentira. Não deu tempo dele ir, entendeu? Essas famosas mentirinhas brancas. Aí um dia ele chegou na casa dele e ele viu que o chão do banheiro estava todo cheio de lascas de sabonete. Sabe quando você pega o sabonete e raspa com a unha assim? E ele viu que estava cheio de sabonete lá no banheiro dele. Aí ele chegou nos filhos dele. Vitória, foi você que fez isso com o sabonete? Ela olhou dentro do olho dele e falou assim, não, pai, jamais. Pra que eu ia fazer uma coisa dessa? O senhor sabe que eu não faço isso? Pra que eu vou fazer isso, pai? Fui eu não. Chegou Ezequiel, foi você que fez isso? Olha o que você tá gastando sabonete aqui, menino. Não, papai, fui eu. Não, papai, eu não fiz isso, não. Aí chegou na Débora, não é possível que é você que tá fazendo isso aqui. Ele falou assim, uai, você tá doido? Eu vou fazer um trem desse, sabonete caro, que esse compra é aquele sabonete da Natura, sabe? Que é redondinho, de barra. Era desses. Falei, sabonete caro desse, eu vou ficar fazendo uma coisa dessa? Jamais. Aí ele pegou e falou assim, quer ver? Eu vou pegar no pulo. E ficou vigiando. Aí quando entrava um no banheiro, saía, ele olhava para ver se tinha. Quando de repente ele descobriu quem foi que fez, porque a pessoa entrou no banheiro, fez e ele pegou no ato. Quem tinha sido? A Ana Vitória. Ele ficou tão chocado, porque ele tipo assim, ele, ele tinha certeza de que era o Ezequiel, o filho dele menor. Porque ela olhou dentro do olho dele. Ela falou com uma seriedade tão grande, uma responsabilidade. Papai, não fui eu. Eu jamais faria uma coisa dessa. Por que eu ia fazer isso, papai? Não, de jeito nenhum. Ela olhou nos olhos dele e falou, meu Deus do céu.
Como assim? A Ana Vitória olhou dentro do meu olho e falou, olhando dos meus olhos, que não tinha sido ela. Sabe o que o Espírito de Deus falou para ele? Você está vendo isso aqui? É a legalidade das suas mentiras lá fora que estão fazendo com que os seus, eu tô toda arrepiada, seus filhos mintam para você. Pare de mentir para fechar essa brecha de legalidade, porque o espírito maligno está rondando eles, fazendo eles mentir para você. Você vê uma coisa simples, uma coisa nada a ver, ela estava mentindo. Então, assim, visita. Quantas pessoas que eu conheço que tiveram filho fora do casamento, a filha também teve filho fora do casamento. Eu sou um caso desse. Quantas pessoas eu conheço que usaram drogas quando eram mais jovens, mesmo a filha ali vendo a mãe com outro tipo de comportamento na igreja, crescido na igreja, a menina envolvia com drogas. São os espíritos que visitam por causa da legalidade do pai. Como que faz, Ana Paula? Tem que arrepender, quebrar e orar em cima para que Deus não permita que esses espíritos façam que, né, façam com que os filhos também cometam esses pecados, né, que tentam destruir a vida dos filhos. E é bacana também confessar isso para os filhos, falar, olha, quando eu tinha sua idade, eu fiz isso, isso e isso, você me perdoa, mas a mamãe não quer que você faça isso, porque isso vai te destruir. Ora aqui comigo, meu filho, vamos quebrar isso, pedir a Deus. Ai, Ana Paula, não tem coragem de confessar isso não. Ué, mas quem não podia saber, tá sabendo, que é Deus, vai. E daí? Seu filho também vai achar bacana, ele vai confiar em você. Se ele souber que você também tem fraquezas, mas você é homem, você é mulher suficiente para assumir e arrepender disso. Você vai dar um exemplo bacana pro seu filho. Já fiz isso muitas vezes. E hoje, graças a Deus, pra você ver, eu fui mãe aos 18 anos de idade. Eu tenho uma filha de 22 anos. Minha filha nem namorado tem. Meu filho, o pai do meu filho foi pai, né? O pai dos meus filhos, né, no caso. Foi pai, a primeira vez, o nosso filho Gabriel, com 19 anos. Eu tenho um filho agora de 19 anos e nem namorada tem. Por quê? Não, mãe, somos jovens. Eu tenho que estudar, tenho que trabalhar. Outra concepção, por quê? Porque ouviu da minha boca, não façam isso, mamãe fez, não foi legal, isso atrapalhou minha vida, poderia, né? Poderia ter tido vocês mais para frente, com uma vida estabilizada. Então, isso é uma forma também de ensinar. Amém? Então, eu queria deixar aqui registrado acerca das pessoas, né, que são tão dependentes emocionais e por que que eles suicidam, né, geralmente. Então eu queria só explanar sobre isso mesmo, porque já que eu estou tratando muito esse tema ultimamente. Muita gente me perguntando as coisas, então eu estou aproveitando de todo mundo vai perguntando uma coisa, eu estou fazendo material pro canal que eu não sou boba, né? Fica com Deus, vai do Senhor.